Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros. Olha só, hoje eu tô delicado. Vou botar aqui bonitinho pra não correr o risco de quebrar a lente do óculos, né papai? Isso porque hoje eu vou fazer o review do Zoro, que são os óculos da Stage Sound, pessoal. Então eu não posso negar que eu fiquei muito feliz deles terem entrado em contato comigo e ter confiado aqui no canal pra fazer o review dos óculos que tem alto-falantes. Eles funcionam como se fossem, tá? Não é um fone de ouvido, né? Mas é a coisa mais próxima que a gente tem pra comparar, meu bebê. E olha, muito tempo atrás, deve ter mais de um ano, eu já fiz um review de um óculos com fone de ouvido de uma marca conceituada que não me agradou. Então, ó, se você curtir esse vídeo aqui, achar que merece, deixa um like e um comentário que é pra poder ajudar no engajamento. Vou deixar aqui o convite também pra você se inscrever aqui no canal e ligar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui na bagaça. Além disso, as minhas redes sociais estão aqui na descrição se você quiser trocar uma ideia. E sem mais recados... Não pode, né? Fico aqui atirado a fazer uma besteira, rapaz. Ah, meu irmão, vai na mesa mesmo. Sem mais detalhes... Vamos pro nosso vídeo, bebês! Eu vou começar chamando a atenção para a quantidade de feature que eles colocaram aqui, cara. Realmente de impressionar. Para uma marca que tá oferecendo um produto desse nível aqui, no preço que eles estão oferecendo, que lá no final do vídeo a gente vai falar disso, fica tranquilo, tá? Segura a ansiedade aí. Mas pro preço, o produto oferece um bocado de coisa, hein? Vamos dar uma olhada aqui nisso rapidinho. Vamos começar pelo fato de que você não pode esquecer que você tem um óculos aqui, né? Então, tipo assim, não é só o som que vem ali do óculos, né? E é por isso que nesse modelo eles já oferecem, olha só, lente polarizada, tá? Que é uma lente anti-reflexo, além de um filtro de luz azul. Então já começamos bem aqui, né? No quesito óculos, não temos do que reclamar. E com relação às outras features aqui, a gente vai ter um som imersivo, segundo o que eles estão falando. E olha, eu tô aqui querendo que eles me impressionem com o produto, hein, pessoal? Porque o último fone de uma marca mais cara não tinha um som imersivo nem aqui, nem na tua casa. Na minha opinião, tava muito distante de ter um som com qualidade. Então eu tô esperando aqui com a expectativa alta, hein, papai? Me surpreenda. A gente também vai contar com uma baixa latência de áudio e um controle inteligente por toque. Muito provavelmente nas hastes ali você consegue controlar alguma coisa com toque, né? O estilo de som dele vai ser open ear, segundo o que eles estão descrevendo aqui, o que faz bastante sentido pra mim. Isso quer dizer que ele vai usar o ar, não que outros fones não usem o ar, tá? Qualquer fone vai usar o ar porque o som se desloca no ar. Mas tipo assim, nesse caso não tem qualquer tipo de isolamento. O som ele vai sair pela haste do óculos ali, não tem nada que direcione ele ali pra tua orelha, a não ser o teu porte físico. Então, se você tiver uma orelha avantajada, melhor pra você. Além disso, eles vão contar com uma proteção UV, 6 horas de playtime, o que é bem impressionante pro tamanho do óculos e, tipo assim, a bateria, né, não é tão grande assim, tão legal. Você vai contar também com ligações e músicas em modo estéreo e uma proteção à prova d'água IPX4, que na verdade é proteção a respingo de água, tá? Não inventa de colocar as paradas dentro da água, tá bom? Os produtos, cara, eles não são projetados pro Aquaman. Então isso aqui é só para você ficar seguro caso aconteça de você pegar uma chuva, por exemplo. Então, pra gente terminar aqui com as informações da caixa, eles estão deixando claro também aqui na parte de baixo que o standby é de 200 horas, então o tempo que você não vai estar usando o óculos, ele vai ali guardar uma boa quantidade de bateria, vamos dizer. Bom, bebês, feitos os comentários, vamos lá pro unboxing. Cara, olha o unboxing experience da parada, hein, bebê? Vem aqui com uma caixa de transporte bem rígida pro óculos, hein? É engraçado, né? Eles colocaram esse papel aqui só pra você conseguir tirar o óculos da caixa com facilidade. São detalhes, cara. Pequenos detalhes. Vamos ver o óculos já já, só deixa eu conferir o que mais vem aqui dentro da caixa. Vamos ter um paninho de limpeza aqui, que não é nem paninho, né? Um super pano de limpeza aqui pras lentes. Ó, vem com esse par de lentes extras aqui, que deve ser muito provavelmente o filtro de azul, é isso? Exatamente isso. Ele vem com um par de lentes polarizadas, pretas, e um par de lentes pra você poder filtrar as cores azuis, né? Os raios azuis. Bom, a gente vai ter aqui o carregador, que de um lado é USB-A e do outro é uma entrada específica do fone, tá? Não é USB-C, nem tem como, aliás. Cara, é impressionante o quão rígida é essa caixa aqui, meu amigo. Se você quiser usar para outro óculos também, né? Se você usar um óculos de grau, quiser guardar ele aqui enquanto você tá usando esse, mano, é perfeito porque ele é muito, muito rígida, na boa. Ó, pra já dá pra ver que é um brilhante aqui bem bonito, bem feito. Vou começar falando pra vocês que apesar da construção do óculos ser em plástico, e vocês sabem que eu não gosto muito de plástico, principalmente brilhante, aqui eu não tenho a impressão de que é um plástico frágil, tá? Olha só a qualidade disso aqui.
Não tem como dizer que é feio, cara. Não tem como, na boa. A gente vai ter aqui essas hastes laterais que são maiores, né? Justamente para comportar os falantes que vão estar por aqui. Senão é claro que não vai ter música nenhuma, mas um detalhe que me chamou a atenção e pode ser que incomode, apesar de ser útil, é esse espaço aqui lateral, cara. Pelo que eu entendi do anúncio do produto, isso daqui foi feito para que você consiga fazer esse movimento aqui de abertura. Olha só, para você não correr o risco, né, na verdade, de quebrar o óculos colocando ele aí pela parte da frente do seu rosto. Isso aconteceu bastante comigo no passado. Muitos óculos hoje em dia têm esse tipo de tecnologia, mas esse mecanismo aqui, do jeito que ele está sendo feito diferente, né, ele provavelmente foi patenteado pela Stage Sound, cara. Agora vamos pro que interessa, né, senão a gente não consegue concluir aqui o vídeo. Vamos pro mais importante, que é a qualidade e olha o estilo do pai, bebê. Caraca. Tudo bem que o óculos não faz milagre, mas ó, deu um upgrade aqui no papai. E na questão aqui do uso, cara, é bem confortável. Não fica, tipo, que tem alguns óculos quando você compra, você tem que dar uma regulada nele, né? E aqui não é o caso não, já vem de boa. Não tem nada pra fazer. Vamos botar uma música aqui e já ver qual é. Pera aí. Deixar o volume aqui em 50% e vamos que vamos. Ele começou bem aqui, mas eu quero ver como é que vai ficar a questão dos médios e dos graves. Ó, eu tô ouvindo aqui em 50%, até agora tá ok, mas tipo assim, 50%, né? Não dá pra perceber muito grave. Vou aumentar aqui um pouquinho já pra ver qual é. Mas até o momento, na questão de agudo e médio, por incrível que pareça, dá pra perceber que estão muito presentes. Vou aumentar aqui o volume pra 70. Olha, o grave, ele tá ali no fundo, mas ele não tá invisível, como no fone 3 vezes mais caro que eu fiz o vídeo. E agora uma parada interessante é que o agudo, ele tá aqui, óbvio, você consegue perceber o agudo, mas o médio tá se sobressaindo mais, o que acaba dando mais impressão de qualidade aqui, né? Deixa eu aumentar aqui o volume agora pra 100 pra ver qual é. É, não mudou muito entre o 70 e o 100. Deixa eu ver aqui de novo se foi algum erro que eu fiz, pera aí. É, não muda tanto assim, não é um fone super alto. Deixa eu ver o grave agora no 100. Ó, nas batidinhas que tem na música aqui, antes de chegar no refrão que tem mais grave, dá pra perceber que elas estão aqui. É, cara, tem sim, brother, tem. É porque é uma experiência diferente, porque como você não tá com fone de ouvido, você espera sentir aquela vibração, né? Não tem vibração, mas você consegue perceber que o grave tá ali. Deixa eu botar outra música aqui, pera aí. Tá aqui em 100% ainda. Tá legal, cara. Não é muito alto não, mas assim, eu acho que tá bem feito, principalmente porque como você precisa, né, você vai usar aí na rua, se você deixar o negócio com volume exorbitante, além de não ficar muito legal ali na tua orelha, porque você vai ouvir basicamente, vou até dar um pause aqui, porque você vai ouvir basicamente agudo e médio, né, no caso, a pessoa que tá do seu lado, justamente por conta de toda essa questão do som não tá ali minimamente isolado, a pessoa que tá do seu lado vai perturbar muito mais ela, sacou? E não vai ficar tão confortável pra você. É verdade que faz mais de um ano que eu testei o outro fone, mas a experiência aqui tá diferente, porque ela não tá no volume muito alto. O fone concorrente, né, que eu fiz lá o vídeo, que é da Bose, ele, cara, tentava jogar muito volume pra você, mas como você não tinha justamente essa parte da isolação, você percebia basicamente agudo e médio e um som muito alto pra quem tá do lado de fora. Vou até fazer o seguinte, eu vou tirar ele aqui, deixa eu dar o play nele, não sei se ele vai tocar, né, porque tá fora do meu rosto, mas eu quero tentar dar o play nele aqui por fora pra ver se eu vou notar o volume vindo aqui. Ó, no volume 100, dá pra ouvir. Deixa eu diminuir aqui. Em 50% eu diria que é mais ou menos o barulho de qualquer fone de ouvido estando na orelha de uma pessoa, né? Porque a pessoa que tá do seu lado, você percebe que ela tá ali ouvindo alguma música. Em 50% eu diria que é isso. Se eu aumentar aqui pra 70%. Aí você já consegue perceber mais os agudinhos das batidas, né? Como se já tivesse um fone com som muito alto. E em 100%... é engraçado que na orelha eu não percebi tanta diferença. Mas com ele tocando aqui, você consegue perceber bem mais os agudos e os médios. Assim, dá pra pessoa que tá do seu lado ouvir sim em 100% que você tá ouvindo. Então, tipo assim, é incrível que com 1/3 do valor, os caras conseguiram entregar uma qualidade melhor. Realmente tá melhor. E eu falo isso pra vocês de coração aberto, porque quando eu experimentei o fone da Bose, eu tava esperando minimamente isso que eu tô ouvindo aqui. E eu tava nessa expectativa boa, sabe? Porque, pô, é uma marca cara, são produtos conceituados e tudo mais. E quando eu experimentei o óculos, eu fui com aquela expectativa alta e
ele me deixou tão pra baixo, porque é simplesmente agudo e médio. Você não conseguia perceber nada, praticamente nada de grave ou médio grave. E isso me decepcionou muito, sabe? E se vocês quiserem lá no vídeo ver o que eu falo, vocês podem ver que no final eu vou dar uma contra-recomendação, principalmente levando em conta o preço que você tá pagando e o resultado que o óculos dá pra você. Eu não acho que seja viável, tá ligado? E realmente a gente tá falando de um modelo que custa quase R$1.500, cara, em comparação com esse daqui. E é agora que a gente vai chegar na maravilha, que é o preço, porque a gente tá falando de um óculos que custa R$550, brother. Cara, olha só. Eu não tenho como deixar uma contra-recomendação aqui pra você. Não vou falar pra você, não compra porque não vale a pena. Porque você tá pagando um valor que é bem ok, tá ligado? Se você for numa loja comprar um óculos hoje, você vai gastar quanto mais ou menos? Uns R$200, talvez R$300. Então, tipo assim, se você tá procurando uma coisa que vai te entregar uma experiência bem maior do que ser simplesmente um óculos, cara, tá valendo muito a pena na real. Eu tenho que ser bem direto com vocês quando eu falo que é pra uma utilização ocasional, tá ligado? Você tá no seu dia a dia ali indo pro trabalho, você não quer ficar colocando e tirando fone de ouvido o tempo todo, pode ser uma boa. Se você estiver indo pra uma praia e não quiser ficar levando fone de ouvido com você e você já tem, tipo, música no seu óculos, você não precisa levar fone de ouvido e você vai conseguir deitar, pegar o seu solzinho, o seu bronze e ouvir uma musiquinha no nível ok, tá ligado? Não adianta você querer pegar a parada, não tem isolamento, não tem isolamento nenhum, cara. A sua orelha tá 100% aberta. Você tá ouvindo tudo que tá se passando ao redor, mas vai ter uma música ambiente ali tocando pra você numa qualidade bem legal. Inclusive, cara, vou até fazer um teste de microfone aqui pra ver como é que fica a qualidade. A partir de agora, a voz que vocês estão ouvindo foi gravada usando o óculos Zoro da Stage Sound. A partir de agora, a voz que vocês estão ouvindo foi gravada usando o óculos Zoro da Stage Sound. Cara, tá muito melhor que muito microfone TWS aí, hein, cara. Inclusive, alguns de marca bem conhecida, eu tenho que falar pra vocês. A gravação de áudio aqui ficou legal. Os controles que tem aqui do lado, ó, deixa eu ver. Um toque é o play e o pause. Se eu der 2, ele sempre chama assistente. Então é isso. Um toque é play e o pause de um lado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que dar uma olhada no manual ali pra ver quantas funções a mais de toque vem aqui na parada, né? Mas o importante de dizer aqui pra vocês é que a função de toque funciona bem. Então, olha, aqui na descrição você vai encontrar o link pra você poder comprar esse óculos aqui na Amazon do Brasil. Se você quiser fazer a sua compra, se você achar que valeu a pena aqui, né? Pelo que você assistiu aqui no review, você acha que é um produto feito pra você e pro seu uso, mano, manda ver. Se você usar o link aqui do canal, você vai estar contribuindo indiretamente aqui pro meu crescimento, porque eu ganho uma pequena comissão na qual você não paga um centavo a mais no valor final do produto. No mais, eu vou deixar aqui mais uma vez o meu super agradecimento para a Stage Sound por ter mandado o óculos e um fone de ouvido que eu vou trazer aqui num vídeo nessa semana ou na próxima. Eu fico aqui na esperança de que esse vídeo tenha te ajudado na decisão de compra ou não desse produto e também para ter te apresentado a marca de uma maneira geral, porque pra já é um belíssimo indício de que eles têm bastante coisa para apresentar pra gente. Então, no mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. E papai, eu vou te dizer, hein, que não só pelos alto-falantes, porque o fone em si me agradou bastante o estilo dele. E ó, pra não dizer que eu tô exagerando, vou até pegar um outro aqui pra vocês darem uma olhada no negócio. Olha, eu sei que vocês já viram lá no vídeo dos testes de caixa de som externo, eu usando esse óculos aqui, ó. Que eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma olhada, se vocês perceberem que esse estilo de óculos mais quadrado na frente é o meu estilo. E quando eu pego essa situação aqui, papai, esse bebezinho e coloco no meu rosto, eu me sinto 007. Olha o naipe de artista do papai. Todo Nicolas Cagezinho.